Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu vim falar um pouco sobre São Bento. São Bento, que foi um homem que lutou bravamente contra o mal, né? Ele é bastante conhecido pelas suas fortes orações e pelos seus combates contra o demônio. São Bento, ele também fundou a Ordem dos Beneditinos, o qual tem o lema rezar e trabalhar. Além de tudo, São Bento, ele tinha o dom do discernimento espiritual. Ele sabia quando uma coisa era realmente boa ou não. E hoje eu trouxe dele 5 regras para o combate espiritual. A primeira delas é a oração. São Bento dizia que a oração ela deve ser a maior prioridade na vida de um ser humano, porque assim como Santa Teresa fala, né, que a oração ela é um diálogo, uma conversa que nós temos com Deus. E a partir do momento que a gente entrega tudo que a gente vai fazer durante o nosso dia nas mãos de Deus, as coisas acontecem com mais facilidade. A segunda regra é transformar cada ação em oração, ou seja, tudo que nós formos fazer, por mais pequenas que sejam as nossas atividades diárias, nós temos que entregar tudo na mão de Deus. Se nós formos lavar um banheiro, se nós formos preparar um alimento, limpar uma casa, nós temos que entregar a Deus. É tudo para a honra e glória de Deus. Porque aí entra até aquele pedido, né, de São Paulo, orar sem cessar. Quando nós fazemos isso, nosso pensamento ele está ligado ao pensamento de Deus. E se o nosso pensamento está ligado ao pensamento de Deus, nós estamos em constante oração. A terceira regra é não falar sem necessidade. Ou seja, muitas vezes a gente fala coisas sem pensar. E a gente tem que ter um momento de silêncio. São Bento, ele pede, né, que a gente se policie, que a gente imagine, que a gente pense se tudo aquilo que a gente vai falar serve de crescimento, né, para as pessoas que estão próximas da gente ou não. E aqui, a quarta regra é fazer leitura da Sagrada Escritura e dos livros espirituais. Nós sabemos o quanto é importante nós lermos a Sagrada Escritura todos os dias, porque é através da Sagrada Escritura que nós conhecemos verdadeiramente Jesus. E o exemplo disso é o Atos dos Apóstolos, né? Lá é mostrado o quanto Deus ele é misericordioso e grandioso, o quanto ele pode fazer na vida de pessoas comuns, assim como nós. E a leitura dos livros espirituais é importante porque serve de crescimento na nossa fé e também para o nosso espírito. E a quinta e última é viver cada dia como se fosse o último. Ou seja, né, nós não podemos pensar no amanhã, nós temos que pensar no hoje. O maior exemplo disso são os nossos santos. Por que os santos eles estavam sempre lutando contra o pecado? Porque os santos eles queriam estar sempre na graça, porque eles não pensavam no amanhã, eles pensavam o que eles podiam fazer hoje, agora. Até São Luís Gonzaga, né, ele foi indagado sobre a morte, né? Se a morte chegasse, o que São Luís Gonzaga faria? E ele respondeu, né? Eu faria tudo que eu estou fazendo agora, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. E é esse o pensamento que nós devemos ter, né? Que nós possamos procurar sempre estar na graça de Deus, assim como os nossos santos. E que essas 5 regras possam nos ajudar no nosso crescimento espiritual e na nossa vida, no nosso diálogo com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.